Bem-vindos, Matheus, canal MFC Gestor. Hoje nós estamos aqui para falar com você, empresário, já tem o comércio, indústria, serviços, ou principalmente você que vai abrir um negócio novo e precisa tratar disso, custos. Nessa primeira videoaula aqui, onde eu estou fazendo uma série de vídeos sobre gestão de empresa, nós vamos separar hoje e diagnosticar com você como fazer uma estratégia de implantar custos e principalmente, como estamos falando de gestão, deixar isso de uma forma que a gente possa delegar para outra pessoa realizar a atividade. Vamos lá? Pessoal, o que a gente precisa entender de custos? Eu, como empresário, e também já o acompanhamento em centenas de empresas que trabalham principalmente com a transformação, ou seja, indústria e revenda de mercadoria, posso dizer para vocês que, assim, não tem fórmula mágica, mas também não é um bicho de sete cabeças a gente delegar isso para uma outra pessoa fazer e deixar de forma que isso funcione dentro da empresa. Porque uma coisa que acontece muito, pessoal, é assim, às vezes nós vamos pensar em custos e pensa em coisas mirabolantes, né? Coisas muito detalhadas ou determinado conteúdo avançado, e isso fica nas costas suas, do empresário. E se ele não faz, ninguém faz. Então é melhor uma coisa mais simples que é possível você delegar para uma outra pessoa e isso virar uma cultura dentro da empresa do que algo avançado e não realizado, digamos assim. Então nesse cenário, você que é líder e também aquela pessoa que planeja os custos, vai pensar sempre em simplicidade de como delegar essa atividade, combinado? Bom, vamos lá. Custos. Custo é tudo aquilo que a gente... Olha, eu sugiro inclusive que você anote as definições, porque nós vamos nessa série de vídeos, nós vamos fazer a atividade e eu vou deixar para que você já anote aí, sentar com a sua equipe e trocar ideia a cada aula dessa que você assistir aqui, porque fazendo essa implantação no teu cenário real, vocês vão descobrir variações desse trabalho aqui, perfeito? Mas a lógica é sempre a mesma. Voltando ao custos. Custo é tudo aquilo que você transforma, que é usado para você produzir, digamos assim. Então, se você é uma indústria, fica fácil. Olha, eu vou produzir um determinado produto, logo tudo aquilo que envolve matéria-prima, mão de obra para produzir aquele item, assim como eventuais outras despesas, é custo. Se você é uma revenda, obviamente tudo aquilo que você compra para revender é custos. Mas Matheus, você falou produção e eu sou revenda. Olha só, mas a revenda, a compra, na realidade, que você vai utilizar a mercadoria para revender, é a primeira etapa de um processo de fabricação. Afinal, a pessoa que também industrializa, a empresa que industrializa, também tem que comprar matéria-prima, correto? Então, anote aí, tanto revenda como indústria tem que cuidar da compra, que é a primeira etapa. Falando em custos, nós vamos ter duas variantes aqui, tá? O que é fixo e o que é variável. Eu vou começar pelo fixo, até porque esse assunto aqui é mais abrangente e eu vou precisar de outros vídeos futuros, como é o caso do formação de preço de venda e do fluxo de caixa, para a gente fechar esse conceito do fixo, tá? O fixo é assim, tudo aquilo que você virou o mês está devendo. Então, por exemplo, olha, eu tenho um aluguel. Virou um mês, eu estou devendo o aluguel aonde eu estou instalado com a minha planta de fabricação ou com o meu estoque. Ali é um custo fixo, ou seja, todo mês eu vou pagar aquilo e ele não varia em função da quantidade de mercadoria que eu tenho em estoque. Por exemplo, você tem um galpão. Se eu colocar 1000 peças ali dentro, eu vou pagar o mesmo tanto de aluguel. Se eu colocar 10.000 peças ali dentro, obviamente o espaço físico tem que suportar isso, né? Eu também vou pagar o mesmo valor de aluguel. Ou seja, o custo fixo ele invaria, ele é fixo em relação à quantidade produzida, tá? Não é fixo que você tem que pagar todo mês, não é isso. Ele é fixo em relação à quantidade produzida. Lembrando que quem também revende também a compra é a primeira etapa, né? Exemplos de custo fixo. Outros exemplos aqui para vocês. Vamos pensar aí. Folha de pagamento da equipe que produz. Custo fixo. Virou o mês, eu tenho que fazer o pagamento dela. Despesas como um condomínio.
fixo. Segurança, fixo. Energia elétrica, fixo. Opa, Matheus, energia elétrica é custo fixo, mas conforme eu produzir mais, eu gasto mais energia elétrica. Aí anota aí. Primeira regra para simplicidade, conseguir delegar. Você consegue calcular o quanto de energia elétrica vai a cada produto? Mesmo você gastando mais quando você produz, você vai conseguir calcular o quanto de energia vai para cada produto? Não, muito difícil fazer isso. Tem empresas que têm bastante recurso que implantam cenários de configuração e conseguem medir o quanto que uma máquina consome, por exemplo, em razão de outra. Mas isso, olha, é 1% dos casos. Então, energia elétrica é um custo fixo, mesmo ela variando alguma coisa quando você produz. E lembre, virou mês eu estou devendo energia, mesmo que seja o mínimo, não é? Então, energia sim, assim como gás também. Muitas vezes pessoas que têm alguma coisa que vai aquecer um forno, uma fusão ali, considera, Matheus, se eu produzir eu gasto gás, se eu não produzir eu não gasto. Porém, volta a outra pergunta, você consegue medir o quanto que você gasta por peça? Não, não consigo, até porque eu tenho várias peças. Então considere como custo fixo e não como custo variável. Bom, então dito isso daqui, eu vou deixar aqui dois tópicos aqui, né? O que nós falamos aqui, por exemplo, para ficar simples, que é o aluguel, e nós falamos de um tópico um pouco mais controverso, que é a energia. Agora, faça o seguinte, você vai pegar junto com a sua equipe, pega a relação de tudo que você paga e olha o que varia em função da produtividade, ou seja, daquilo que você produz e aquilo que não varia. Tudo aquilo que não varia, você já pode pôr como fixo. Se bem que lá no curso de fluxo de caixa eu ainda vou fazer uma divisão entre o fixo com despesa e custo. Mas o que interessa para nós é essa palavrinha de fixo. Então faça essa tarefa que vai ser muito útil. Agora vamos ao cara aqui que é o variável. Esse é o cenário que você precisa deixar estruturado porque ele vai mudar. Além de ser variável, porque eu troco o valor, ou seja, eu passo a dever esse valor toda vez que eu produzo, o variável também tem um outro agravante, que é o mercado. Então o mercado, conforme eu tenho mais oferta ou demanda de um determinado insumo, ele pode subir ou alterar. Porém, faço um parênteses. Não é custo variável porque ele muda o preço de um mês para o outro. Não. Custo variável porque ele incide toda vez que eu produzo uma peça. Perfeito? Então, fixando esse conceito, fixo não varia de acordo com a quantidade produzida. Variável varia de acordo com a quantidade produzida. Bom, aí eu fico seguro em passar para vocês uma fórmula. Custo variável, deixa eu pegar minhas canetinhas aqui, né? Que eu adoro ter um monte de canetinha para poder exemplificar e fazer a cor. Não sei se no vídeo vai ficar bem legível, mas eu vou falar cada tópico. Então esse custo variável, nós vamos pôr uma abreviatura nele aqui de CV, não é cavalo vapor não, só para abreviar aqui, tá? Então o custo variável vai ser igual. Muito importante, eu vou começar em ordem de importância, tá? Mais importante de um custo variável é um cara chamado matéria-prima. Ou, no teu caso de revenda, o próprio produto, certo? Eu vou colocar a abreviatura aqui de MAT, de matéria-prima, perfeito? Esse é o mais importante. O segundo tópico, vou sacar uma outra canetinha aqui para a gente fazer de uma outra cor. Eu vou chamar ela de mão de obra e vou colocar o apelido aqui de mão de obra. Mão de obra, no caso aqui, direta, tá? Eu vou explicar cada um desses itens. E por final, vamos ver aqui, eu vou pegar uma outra cor. Aqui nós vamos colocar o CIF, custos indiretos de fabricação. Lembra que eu falei que nessa escala aqui é grau de importância, perfeito? Mais importante, médio e menos importante para a confecção de custos. Vamos seguir aqui então. Matéria-prima. Esse é onde você tem que trabalhar hoje ou amanhã, reunindo com a sua equipe, definir matéria-prima, produto de revenda, o quanto que você compra. Aqui é o importante. Aliás, eu vou fazer uma planilha porque esses caras têm que estar atualizados, porque aqui sim o valor de mercado interfere muito. Então, o que eu preciso saber? Por exemplo, você vai tomar uma decisão de fazer um desconto para um cliente
de fazer um valor de venda, né? Confeccionar o valor de venda. Primeira coisa que você tem que saber, qual é o custo que eu tenho para repor isso? Qual é o custo de compra dessa mercadoria aqui na minha empresa para que eu possa fazer a venda dela? Isso é o custo mate. Tá? Então, quanto que eu custou para eu ter a mercadoria? Nós vamos fazer no exemplo da planilha que eu preparei uma receita de bolo, porque aí fica fácil de todo mundo entender, né? Inclusive, nessa planilha eu vou fazer o passo a passo com uma série chamada Excel para gestores, aonde você vai poder pôr em prática tudo isso daqui e ainda construir uma planilha de Excel, aprendendo Excel, e principalmente no final você fica com uma planilha com condições de delegar para outra pessoa ficar preenchendo e mantendo esse custo aqui atualizado para você tomar decisão na hora que você precisa. Então, fixando bem o conceito, tudo que é de material que você vai utilizar para produzir esse bolo, por exemplo, farinha, leite, ovo, fermento, tudo isso é material, matéria-prima. Vai estar aqui no mate. Agora começa os itens um pouquinho, vamos dizer assim, secundários. Não é que não seja importante, mas é secundário. A mão de obra, nas implantações que eu vou fazer, fala assim, poxa, Matheus, então mão de obra direta. É aquele pessoal que trabalhou mesmo para deixar o produto pronto para venda. Seja ele uma pessoa que movimenta o produto dentro do estoque, seja ele o cara que corta, aperta o botão do torno CNC, etc. Né? Então, ele é mão de obra direta. Mas aí começa aquela outra regra lá. Você consegue medir a mão de obra por peça? Se sim, é mão de obra que você vai alocar no teu custo variável. Se não, para onde que vai a tua mão de obra do cara que aperta o botão? Para o fixo. Tá? Migra lá. Aliás, comece com os custos no fixo e só traga para o custo variável aquilo que você consegue medir. Faça essa pergunta. O que é que eu consigo medir? O da receita do bolo, os ingredientes eu consigo medir. O tempo que o confeiteiro vai gastar eu já não consigo medir. Então eu já coloco ele no fixo. Entendeu? Agora, existem casos que a mão de obra é muito bem-vinda na confecção do custo, principalmente quando eu terceirizo a mão de obra. Então, por exemplo, supondo que eu tenha uma montagem de uma peça, né? Então eu estampo ou configuro ou corto as peças aqui, faço o lote de produção e encaminho para um terceiro fabricar 1000 unidades de um determinado componente ou de um determinado produto. E ele me cobra por unidade produzida. R$3 por unidade costurada, montada, produzida, por exemplo. Então, neste caso, esta mão de obra é exatamente o que a gente precisa dentro do custo variável, pois eu consigo medir por produto, por peça. Então, se eu produzir 1000, R$3.000, eu vou ter que pagar 3.000 para o meu fornecedor de mão de obra. Neste caso, muito bem-vinda aqui na nossa fórmula. Então aí a gente já está com a fórmula. Custo variável é igual a matéria-prima mais mão de obra direta, perfeito? Volto a destacar, mão de obra que eu consigo mensurar, medir por unidade produzida. E aí entra os custos indiretos de fabricação. Esse eu vou citar aqui, mas você não precisa usar e, aliás, indico que não use nesse primeiro momento. Nesses últimos 20 anos que eu já trabalho com implantação, eu vi alguns casos que se aplica muito bem o custo indireto de fabricação. Por quê? Porque aí eu privilegio um produto ou, vamos dizer assim, oprimo outro produto, né? Prejudico outro produto. Digamos que você tenha, por exemplo, uma despesa dentro de um custo dentro da tua empresa, ali um valor que você tem que pagar, mas só afeta isso a esses determinados produtos e não a outros. Por exemplo, um gerente, né? Talvez um gerente, olha, ele cuida só desse setor, mas não cuida dos outros setores. Então, se eu jogo no custo fixo o gerente, logo aquele produto que não usa, não requer esse gerente, ele acaba diluindo o custo para ele também, e é injusto. Nesses casos, eu poderia pensar em ratear isso de forma a deixar no custo indireto de fabricação. Porém, é complexo para fazer isso. E lembra que o que a gente quer é facilidade para delegar.
Uma vez que você apurar, por exemplo, falar assim, Matheus, mas aí fica errado o resultado do meu produto. Ora, gente, o que você precisa primeiro é o resultado da empresa. Uma vez que você esteja no azul da empresa, aí sim você se preocupa no resultado dos outros itens para você poder identificar. Mas o primeiro foco é o resultado azul da empresa e não em cima de um produto. É óbvio que com a sua experiência, com o seu domínio do nicho que você está trabalhando, você vai selecionar produtos que você saiba produzir, logo você sabe aquele que vai dar mais trabalho ou não para você montar a tua estratégia, né? Afinal, você é o especialista desse cenário, desse nicho que você está trabalhando. Então, para fechar a questão do custo indireto de fabricação, você só vai usar ele quando tiver algum elemento que você consegue realmente medir por unidade produzida. Como eu disse para vocês, eu vi alguns exemplos bem úteis disso daqui. Então, eu implantei um sistema numa fábrica de alto-falantes. E lá ele tinha uma determinada tecnologia que ele produzia numa linha de alto-falantes. Ele pegou uma representação internacional, não sei exatamente qual era o acordo comercial, mas ele comprou as máquinas, colocou, e aqueles alto-falantes, a cada unidade produzida, ele tinha que pagar um royalties, um direito da patente para o cara que concebeu a tecnologia. Então colocava até um logotipo bem bonito lá, estampando que aquele alto-falante tinha aquela tecnologia, mas só aqueles alto-falantes daquela linha. As outras linhas não pagavam esse royalty. Então aí sim o custo indireto de fabricação foi muito bem alocado, por quê? O acordo comercial dele com o detentor da patente era: a cada unidade produzida eu te pago X centavos de dólar por unidade fabricada. Então, aí entra o custos indiretos de fabricação. Outras coisas que podem incidir aqui seria exatamente isso, os royalties, né? Ou direitos. Vamos citar um outro caso que a gente trabalhou. Um cliente falou assim, olha, eu tenho aqui o meu laticínio, produzo os derivados de leite. Então, eu já tenho a minha marca própria. Agora eu vou pegar o mesmo produto que eu fabrico e vou vender com outra marca. Nesta marca que eu realizar a venda, eu tenho que pagar para o dono da marca um direito sobre usar aquele logotipo, aquela imagem. Eu quase que alugo o logotipo para colocar. Aí entra também o custos indireto de fabricação. Por quê? O produto que ele fabricar com a marca do terceiro, que ele locou, ele tem que ser mais caro que o produto que eu fabrico interno. Entendeu? Porque eu pago realmente. E não seria justo eu pegar o valor que eu pago de aluguel da marca e diluir sobre todos os produtos. Percebe como é uma análise mais complexa? Então, você vai trabalhar hoje, aqui, olha, matéria-prima. Esse é o objetivo. Ok? Então agora nós vamos seguir para outra parte do vídeo, onde nós vamos trabalhar efetivamente com a mão na massa e você vai ver na planilha do Excel como isso é atualizado e principalmente como um valor tem que propagar o seu custo para os demais. Então agora nós passamos efetivamente para a mão na massa, onde nós vamos cadastrar nossos produtos e fazer com que principalmente a gente mantenha ele atualizado, tá? Nós temos aqui, pessoal, a planilha que eu vou compartilhar com vocês, ela tem a própria trilha dela, onde você aprende a fazer essa planilha, assim como eu comentei no início do vídeo, tá? Então vamos para a nossa aula aqui, olha só, vou pôr a planilha no ar. A planilha é essa, bem simples, né? Então, aqui a gente, se você já fez os vídeos, chegou por lá primeiro, você vai ver que tem alguns campos aqui que nós criamos de exemplo. Eu vou ocultar esses campos aqui, que nós não vamos utilizar, tá? Vou ocultar. E aí a gente inicia aqui a nossa atividade. Bom, explicando essa planilha, eu tenho aqui cadastrado os meus materiais, matéria-prima, e tenho cadastrado os nossos produtos acabados. Então, qual que é a ideia aqui? Que eu chegue sempre neste valor aqui, olha, que é o meu custo variável. O quanto que me custa esta mercadoria em função de eu fazer a compra dela, por exemplo. Então, a farinha de trigo me custa R$ 5,60 o quilo, ok? Isso faz com que eu tenha as informações para tomada de decisão.
Olha só, a mesma coisa acontece ao leite, ao ovo. Então, aqui dentro dessa planilha, eu vou cadastrando todos os insumos que eu tenho. Então, por exemplo, você pode vir e falar assim, olha, eu tenho um outro insumo aqui que é o suco... perdão, por o código, né? 13, suco integral de laranja. Ok? Então, eu vou cadastrar. O que ele é? Isso aqui é uma matéria-prima. Qual que é a unidade dele? Litro. Qual que é o tipo de custo que eu vou trabalhar? E aqui eu preciso fazer um parênteses para vocês. O tipo de custo desse camarada aqui é sempre fornecedor base. E o que é o fornecedor base? Um erro muito comum quando a gente vai trabalhar custo é pensar o seguinte, o quanto que eu pago para esse fornecedor desse material? Ou quanto que eu paguei da última vez que eu comprei? Não é assim que você controla custo variável. Porque veja só, imagina que você tenha, no nosso caso aqui, vamos pegar um caso aqui, o chocolate, que eu coloquei aqui. Olha, se vocês observarem o chocolate em pó, aqui por bolo de chocolate eu uso esse material. E ele tem um valor aqui um pouquinho maior que os outros, uma vez que eu controlo em grama ele. Então, no custo do meu produto, vai o chocolate em pó. Se da última vez que eu comprei, eu consegui uma oferta e comprei isso mais barato. Ao invés de usar ele, de falar que ele custa 0,032 o grama, eu falei que ele custa 0,025 gramas. Aí, beleza, você cadastrou, última compra, ok. Só que chega um determinado momento, alguém te liga e fala assim, olha, eu vou querer uma produção de 1000 unidades desse item aqui. Você vai precisar, só que aí você vai numa negociação de preço. E aí você precisa tomar informação, se isso é ou não possível de fazer. Aí você vem aqui e olha, 0,025 é o custo do chocolate. Legal. Aí você vai e usa isso daí para determinar os parâmetros daquela negociação. Só que na hora que você efetivamente vai produzir, você vai comprar esse chocolate em pó e ver, opa, não, o preço dele está 0,033 a grama. Poxa vida, eu vou usar um monte, só aqui eu já vou ter um déficit dentro do meu projeto, dentro do meu orçamento. Por que isso aconteceu? Porque você trabalhou com a última compra e isso não é informação. Então, na realidade, você tem que pensar assim, qual que é o custo para eu repor? E por que eu coloquei o nome de fornecedor base? Porque você, na tua cidade aí, ou no teu nicho, tem o fornecedor principal daquele item. Não adianta você conseguir comprar num leilão mais barato, comprar de um outro fornecedor que está fechando e fez um valor menor, ou uma outra situação que você comprou mais barato porque você estava com um caminhão em um determinado estado e trouxe para cá, com uma alíquota diferente, sei lá. Qualquer cenário desse que ficou mais barato, você usar na composição do teu custo. Não é isso que você deve fazer, você deve usar na composição quando você falar o seguinte, olha, a hora que eu precisar comprar mesmo isso, para quem que eu ligo? Aonde que eu compro que tem 1000 quilos disso lá? É nesse fornecedor, então é este que você tem que usar na confecção do teu custo. Porque você quer esse custo, lembra, lá na frente para você tomar decisão e não só para você apurar a tua lucratividade agora. Você quer lá na frente tomar a decisão. E essa variação de valor, quando você comprar mais barato, você vai detectar isso lá no teu relatório de margem de contribuição, lá no fechamento lá do mês, você vai ver o ganho em função disso. Então, tem relatórios específicos para a apuração desse resultado e não é no custo variável que você faz isso. O custo variável é um custo para tomada de decisão. Então, você tem que deixar ele pronto, sempre pronto para você aplicar na gestão da tua empresa, né? Bom, seguindo então aqui para a nossa planilha, explicado que fornecedor base é o custo que eu pago naquele fornecedor que sempre tem a mercadoria, então eu coloco aqui conforme o preço desse fornecedor. No nosso caso, quilo da farinha de trigo no fornecedor principal, R$ 5,60, o litro de leite R$ 3,90 e assim por diante. E como que eu vou trabalhar isso então? Então, toda vez que eu recebo uma tabela do cliente, do fornecedor, eu venho aqui e digito os valores.
Viu como ficou fácil para você delegar para uma pessoa? Você simplesmente dá esse comando. Olha, você liga semanalmente lá na distribuidora, pega a tabela deles e vem aqui e lança o valor para nós aqui. O quanto que está nessa semana. Então, se você tem 30 itens, ele vai pegar os 30 itens e lançar aqui. Ok? E aí entra o seguinte. Você vai começar a fabricar os teus produtos. Note que eu coloquei aqui, ó, bolo de chocolate e chamei ele de produto acabado e que na hora que ele perguntou qual é o tipo de custo, eu falei aqui, olha, o tipo de custo dele vai ser de composição. Ou seja, ele é aquele elemento da receita lá, né? Então, o custo variável desse produto é a soma de todos os outros custos que eu tenho. Separando naquela lógica MAT, MOD e CIF, o que eu controlo aqui? Como eu disse para vocês, comecem pela matéria-prima. Então, nessa etapa do vídeo aqui, nós vamos focar em matéria-prima. Depois a gente faz outros vídeos complementares, lançando, entre aspas, aqui o modo de preparo e alocando a mão de obra aqui dentro, ok? Então, nesse caso, a gente vai controlar a matéria-prima. De que jeito? Então, veja só. Cadastrei bolo de chocolate, ele ganhou o código 8. Aí eu venho nessa abinha aqui. Se você fez a planilha comigo lá, e se você não fez, ainda faça depois, que você vai conseguir chegar nesse mesmo resultado. Então, você vai ter aqui o cadastro do bolo de chocolate. Olha só que legal. Então, eu dou um ok aqui e ele fala, olha, os ingredientes deles são farinha de trigo, leite, ovo, fermento, chocolate, açúcar, creme de leite. Nessas quantidades, dessas unidades. Só que olha que interessante, o valor da farinha de trigo veio para cá, ele está aqui, ele já me fala qual que é o valor da farinha de trigo. E se eu for lá e trocar a farinha de trigo de 5,60 para 5,61, que é o que o teu funcionário vai fazer semanalmente, você deu um enter aqui, olha só, ao você vir aqui, já vai estar 5,61 também. Então, essa informação vai estar viva, vai estar online aí para você, né? Ou seja, atualizada para que você tome a decisão. E aí ele fala, logo que você usa meio quilo, deixa eu voltar a 5,60 aqui, para ficar fácil a conta aqui, olha. Logo que você usa meio quilo de farinha de trigo e ela custa 5,60, vai ficar 2,80 que esse item transfere para o teu custo. Então, ou seja, de farinha de trigo você gasta R$ 2,80 para fazer 1 quilo desse bolo. A mesma coisa se estende ao leite e aos demais. Então, 200 ml de leite, você tem um custo de R$ 0,78. Você usa 3 ovos e tem um custo de R$ 3,00. Você usa fermento biológico, 10 gramas, 15 centavos. Você usa chocolate em pó, 200 gramas, 6,40. E assim por diante, cada um dos elementos. Então, perceba que a soma desses itens, olha, aqui embaixo vai dar para você ver, que é R$ 19,13, está aqui. E aí, o que essa planilha vai fazer? Ela vai trazer para cá. Então, olha só, o teu bolo de chocolate custa R$ 19,13. Se você for lá e trocar, agora o leite está custando R$ 5,00. Digitou, ele já muda. Agora, o teu bolo de chocolate, ao invés de R$ 19,13, ele custa R$ 19,35. E se a farinha agora aumentou para R$ 8,00? Pronto, agora o teu custo lá mudou para R$ 20,55. E assim você tem informação online. Então, o que você tem que entender é que nesse processo que você vai delegar, você fala o seguinte para a tua equipe, olha, lancem aqui o valor que está na tabela hoje lá do fornecedor da nossa distribuidora e assim que chega uma receita, você cadastra ela aqui também. Cadastra os ingredientes, ou se ele já tiver cadastrado, aproveita o que já tem, né? Cadastra o produto acabado e põe a composição dele. Daí para frente, basta que você mantenha atualizado o preço e sempre você vai ter o custo. Então, na hora que você for negociar um preço, você vai vir aqui no custo variável e ele vai falar, tá R$ 20,55. Então, se eu fizer até determinado valor, ainda tenho lucro. Ou até item, não.
Se bem que a questão de lucro, tudo eu vou ensinar na formação do preço de venda, porque tem a questão de impostos e margem de lucro, taxa do cartão de crédito e outras, né, que eu vou abordar lá na frente. Mas para efeito de tomada de decisão, você sabe que para repor essa mercadoria te custa R$ 20,55. A mesma coisa vai acontecer quando abaixar. Então, se aqui volta para os R$ 5,60 e aqui por R$ 3,90, o teu custo vai estar sempre atualizadinho aqui. Então, perceba como ficou fácil e não é uma coisa difícil de ter. Simplesmente eu controlo a receitinha do meu produto. Se você só é revenda, tá mais fácil ainda. Se você revenda, você só vai aproveitar disso aqui a informação do fornecedor base, que é muito importante, e não a última compra. Esquece, até serve a última compra para outras informações, mas não para tomada de decisão. Para tomada de decisão, você fala assim, olha, o fornecedor, o cara que me vende farinha de trigo é a distribuidora X. Fulano, pega o telefone, liga lá, desculpe, e pega o valor da farinha de trigo e lança aqui no sistema. Você consegue com essa planilha ir fazendo vários níveis, né? Então eu tenho o creme de leite, que é a matéria-prima. Aí ele fabrica a calda. Aí a calda eu uso para fazer o bolo. Então eu atualizei atualiza todo mundo. Isto é uma sigla que existe em administração de empresa, é um conceito, tá? Não é software isso, que é o MRP, que é para você cadastrar os ingredientes do teu produto e ter a composição de custo dele. Simples assim. Então essa planilha, pessoal, está disponível lá dentro desse treinamento, né? Basta que você faça, vai dar 1h30 de prática ali, você vai tendo as etapas e você consegue já ter esse conteúdo. Você vai colher disso vários benefícios. O benefício de, obviamente, ter a planilha, aprender a usar os recursos do Excel e principalmente vai entender como é feito a composição do custo variável no que se refere à matéria-prima e vai ficar fácil de implantar isso aí dentro da tua empresa. Ok? Gostou dessa dica? Curte aqui o nosso vídeo para que a gente tenha lá o feedback de vocês, o YouTube entregue isso para mais pessoas, né? Faça comentários para que a gente possa saber conteúdos para os próximos vídeos. Coloca aqui quais foram os custos variáveis que você controlou, aquilo que você achava que é variável e agora você vai controlar no fixo. Põe feedback aqui pra gente, curte, compartilha e até o próximo.